lições do modelo chinês de desenvolvimento. Quem está conosco para discutir esse tema é o Dr. Charles Tang. Ele é empresário e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Dr. Tang, vamos falar um pouquinho dos riscos que a crise está aí emanando, né, a atual crise. Alguns economistas acham que a China não vai passar incólume pela crise atual focada na Europa, ao contrário do que praticamente ocorreu com a crise de 2008, vinda dos Estados Unidos com o subprime. E prevêem que o crescimento daquele país poderá se reduzir dos atuais 10,3% registrados em 2010 para algo em torno de 5% em 2011. Se isso ocorrer, e eu queria que o senhor também comentasse a possibilidade disso ocorrer ou não, qual seria o impacto de uma desaceleração chinesa na economia brasileira? O impacto seria grave. O Brasil foi o país que mais se beneficiou com o crescimento econômico chinês. Conseguimos pagar quase toda a nossa dívida externa com receita de exportação para a China. Essa receita também ajudou a gente a constituir o nosso 250 bilhões de dólares de reservas cambiais, que tanto ajudou a gente no momento mais crítico da crise financeira, que ajudou o Brasil a sair cedo e fortalecido da crise. E, logicamente, também essa receita permitiu a inclusão social dos 40 milhões de brasileiros. Se a China cair para 5%, logicamente o Brasil estaria gravemente afetado. Pelo efeito commodities, né? Mas isso não vai acontecer. Graças a Deus, isso não vai acontecer. A China está rapidamente redirecionando seu modelo econômico para depender menos de exportações e mais por consumo interno. Tá? Logicamente, nem a China, nem o Brasil, nem qualquer país do mundo é uma ilha isolada. E não há como a gente pensar em prosperidade global se mais do que a metade do PIB mundial, Estados Unidos, Europa e Japão, estão estagnados. Tá? Mas eu não acredito que a China vai cair para 5%. Eu acho que, no pior dos casos, a China caia para 8%. E esse 8% vai, no mínimo, manter o nível de importações dos commodities que ela necessita. Muitos brasileiros desdenham a nossa exportação de commodities. Nós temos que lembrar que jamais, historicamente, os preços foram tão altos de commodities. Jamais teve tantos investimentos bilionários no desenvolvimento de semente transgênico que resiste às pragas, que menor duração de cultivo, etc. Tecnologia de produção, né? Então, nós estamos exportando commodities da última geração com bilhões de dólares de investimentos científicos contendo dentro delas. Embrapa é um dos símbolos da nossa excelência brasileira, né, nesse sentido. Doutor Tang, a gente analisando as metas, inclusive da própria do Conselho Empresarial Brasil-China, a gente pode talvez desvendar onde que a China está querendo chegar. Por exemplo, do total de investimentos chineses no Brasil, grande parte compra de empresas, segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, em 2010 o destino daquele capital foi o seguinte: 45% para o petróleo e gás, 20% para o agronegócio, 20% também para a mineração, 10% para a siderurgia, 3% para a energia elétrica e apenas 2% para a manufatura. Isso evidencia que a estratégia da China é fortalecer o fornecimento de recursos naturais para a China. Como é que o senhor analisa isso? Olha, como sabe, aqui no Brasil eu escrevo para a Folha de São Paulo e em outros jornais e revistas também. Mas na China eu escrevo para o Jornal Econômico do Diário do Povo, que é a voz oficial do Comitê Central do Partido Chinês. E eu, em 2008, de 2008 para cá, até 2009, 2010, eu escrevi 4 artigos e fiz como comentarista do Televisão Central da China, canal em inglês, o CCTV News, 3 programas
onde eu falei que a China tinha que investir no Brasil para poder ter acesso às fontes dos recursos naturais, estratégicos, recursos estratégicos que a China necessita para seu crescimento sustentável e para a alimentação do seu povo. Então, eu acho que eu tive uma pequena contribuição para esse surto de investimentos, que até fim de 2009 montava somente acumulado em 392 milhões de dólares, que não é nada para os dois gigantes. E, de repente, em 2010, as decisões de investimentos feitas ultrapassaram 20 bilhões de dólares. Nós estamos vendo que o maior número de decisões de investimentos chineses são para participar do mercado consumidor brasileiro. Então, você vê a Jack Motors, que quer montar uma indústria para o mercado de consumo, a Chery, a XCMG, que está montando 2 fábricas, uma em Pernambuco, outra em Pouso Alegre. A Foton, que nós estamos fazendo o estudo da inserção estratégica dela no Brasil. A Huawei, expansão da Huawei, da ZTE. É tudo para o mercado consumidor brasileiro. Ou seja, a Sany, que está montando a indústria também. A China quer entrar no mercado ferroviário, setor ferroviário brasileiro também? Olha, nesse meu artigo, dia 9 de abril, quando a presidente Dilma foi à China, eu falei, olha, vamos aproveitar essa receita dos commodities, baixar o custo do Brasil, educação e saúde, e vamos pegar os chineses para construir em parceria, logicamente, com empreiteiras brasileiras, para construir toda a infraestrutura de logística que o país necessita e que tanto atravanca nosso crescimento. E os investimentos viriam de onde? Da China? Não, da China, para fazer essa infraestrutura. Sim, sem dúvida. Você vê, 2 meses atrás, a BBC World TV me entrevistou e me perguntaram se os chineses não eram os novos colonizadores da África. Eu falei que não, porque vocês, colonizadores da África, deixaram a África como um continente perdido. Tiraram toda a riqueza dela. Os maciços investimentos da China em infraestrutura de logística transformaram a África num continente de esperança. Que os chineses estão pagando preço de mercado e muitas vezes, por ignorância, pagam acima do preço de mercado. E hoje a África é um continente de esperança. Então, por que não pegar eles para fazer toda, junto com empreiteiras brasileiras, a infraestrutura de logística que precisamos no Brasil? É porque, aproveitando essa colocação que o senhor faz, eu queria aprofundar um pouquinho essa questão do relacionamento da China com os países em desenvolvimento e com os emergentes também, de modo geral. Quer dizer, porque o que se diz, alguns analistas dizem que o que a China pretende, a estratégia chinesa, é investir em alguns pontos nesses países, mas assim, para transformá-los como fornecedores eternos de produtos primários. Não quer que esses países venham competir com a China em produtos que tenham densidade de tecnologia. Como que o senhor responderia a essa crítica? Primeiro, nós estamos achando que a China é omnipotente, que ela não é. A China não pode determinar o Brasil de não desenvolver sua indústria. Eu acho que nós temos que desenvolver nossa indústria. Nós temos que fortalecer nossa indústria. Mas não é culpando os chineses e protegendo nossa indústria que vamos desenvolver e fortalecer nossa indústria. É dar chance de competir. Então, para aqueles que acreditam que a China é Deus e pode tudo, eu não acho. Eu não acho que a China pode ditar as condições para os países. Olha, não desenvolva essa indústria, fique só exportando matéria-prima para a gente.